Boa noite, meus queridos. Hoje, nossa última aula de raciocínio lógico. Eu estou muito feliz porque chegamos até aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar falando para vocês, mostrar um pouco do que é o raciocínio lógico. Lembrando vocês que após essa aula nós vamos ter mais 2 aulas que vai ser correção de prova, só que essa correção de prova vai ser de matemática, tá bom? Vão ser provas de matemática, porque já fizemos muitas questões de raciocínio lógico. E a aula de hoje, queridos, eu vou resolver com vocês aquela tarefa que ficou, que eu tinha pintado para vocês, que eu tinha marcado como tarefa, tanto que vocês vão ver que vai estar aí para vocês disponível os mesmos exercícios que já está na sua apostila, grifado, porque eu deixei como tarefa mesmo, para vocês acompanharem perfeitamente, ok? E mais a revisão de hoje dos exercícios. Então, ao todo, são entre 39 ou 40 questões para serem resolvidas. Então, meu querido, eu não sei se hoje nós vamos prolongar, eu não sei se hoje vai passar de 2 horas e 20, eu não sei se hoje vai ser 2 horas, eu não sei. Eu só sei o seguinte, nós não vamos sair daqui essa noite sem terminar essas 39 ou 40 questões. Nós não vamos sair daqui sem terminar. Se terminar antes, nós vamos fazer na jogada normal. Se terminar depois, eu peço paciência. Eu acredito que na demanda que está tendo, nós estamos conseguindo concluir dentro do tempo. Então hoje, como é nossa última aula, pode ser que acabe antes, mas vamos lá, queridos, sem a gente ficar pensando, vamos sem mais delongas, essas 39 ou 40 questões, lembrando que está todas, inclusive aquelas da tarefa que eu havia pedido a vocês, ok? Então vamos lá. A tarefa, questão 4, está na ordem certinho, eu não mudei o número para você saber acompanhar aí sem problema nenhum, fechou? Entre um grupo de amigos, existe o seguinte arranjo: se João vai ao cinema, Maria vai à lanchonete. Se Maria vai à lanchonete, José vai ao cinema. Se José vai ao cinema, Joaquim vai à lanchonete. Dessa maneira, se Joaquim foi ao cinema, lembra, querido, isso aqui é um problema de conclusão de conectivos. E o que eu faço na conclusão de conectivos? Eu coloco o verdadeiro em todas as proposições, ou seja, a sentença é verdadeira, vou separar as proposições, ó. Estou fazendo conforme eu ensinei a vocês, porque a última aula a gente não pode fazer nada diferente, porque você tem que seguir um modelo e um padrão. Fechou? Tranquilo assim. Bom, aqui eu tenho uma proposição simples, as 3 primeiras de cima são condicionais, então eu garanto que Joaquim foi ao cinema é uma verdade. Se Joaquim foi ao cinema é uma verdade, Joaquim foi à lanchonete, vai ser o quê? Vai ser falso. Se a segunda for falsa na condicional, obrigatoriamente a primeira tem que ser falsa. José vai ao cinema é falso. José vai ao cinema é falso. A segunda sendo falsa, obrigatoriamente a primeira é falsa. Maria vai à lanchonete é falso. Maria vai à lanchonete é falso. A segunda sendo falsa, a primeira também é falsa. Logo, João não vai ao cinema. João não vai ao cinema. José foi ao cinema, vamos ver. José vai ao cinema, falso. José não foi ao cinema. Então, a alternativa A está eliminada. Ok? João e José foram ao cinema. José não foi ao cinema, está eliminada. João não foi ao cinema. João não foi ao cinema. Beleza pura. Maria não foi à lanchonete. Maria não foi à lanchonete. Beleza pura. É isso mesmo. Alternativa C. Resposta do problema. Fechou? Vamos ver sua D e a E? Então a A e a B estavam eliminadas. José foi ao cinema. Não, José não foi ao cinema. Maria foi à lanchonete. Não, Maria não foi à lanchonete. Então, meu querido, alternativa C, resposta do problema. Opa! Uma menos! Uhul! Isso aqui tá igual ano novo, querido. Cada minuto que passa é um rojão que a gente estoura. Fechou? Esse é um ano que você tem que, comemorar muito, sabe por quê? Porque nós conseguimos vencer a pandemia. Se Deus quiser, essa pandemia vai estar cada dia mais fraca, meus queridos. Eu torço e creio nisso. Vamos lá. Próxima questão. Se Mário é mais alto do que Lucas?
Se Mário é mais alto do que Lucas, então, vamos separar, então Carlos é mais alto do que Diogo. Vamos colocar isso aqui numa linha de baixo para ficar mais gostoso para resolver, ó. Vamos colocar aqui, ó. Olha que bonito, tô arrepiado já, ó. Perfeito, ó. Vamos colocar aqui, isso. Vamos ver lá, vamos separar. A regrinha diz isso, ele não fala nada, se ele não diz nada, eu já ensinei vocês que vocês vão colocar como verdade na sentença. Separe as proposições, Mário é mais alto do que Lucas, Carlos é mais alto do que Diogo, Carlos é mais alto do que Diogo, Chico é mais alto do que Mário, Mário é mais alto do que Lucas. Então isso aqui é uma verdade absoluta que Mário é mais alto do que Lucas. Mário é mais alto do que Lucas é uma verdade. Na condicional valeu a primeira, obrigatoriamente vale a segunda. Carlos é mais alto do que Diogo. Carlos é mais alto do que Diogo é uma verdade, valeu a primeira, vale a segunda. Chico é mais alto do que Mário. Então qual é a resposta? Chico é mais alto do que Mário. Mário é mais alto do que Carlos. Lucas é mais alto do que Carlos. Lucas é mais alto do que Diogo. Olha só que ele fez, que bonito isso, queridos. Ele fez uma coisa que é tudo verdadeira aqui, então eu vou ter que mudar a ideia. Olha só o que eu vou ter que fazer. Presta bem atenção. Se tudo isso é uma verdade, nós vamos escrever aqui, ó. Mário é mais alto do que Lucas. Vamos colocar aqui, ó, uma ideia de alto, ó. Mário é mais alto do que Lucas. Então, Mário é mais alto do que Lucas. Carlos é mais alto que Diogo. Carlos é mais alto que Diogo. Eu pulo aí. Carlos é mais alto que Diogo. Chico é mais alto do que Mário. Se Chico é mais alto do que Mário, olha que lindo isso, queridos. Ó. Chico é mais alto do que Mário. Então, quem está mais próximo da seta é os mais altos. Ó. Chico é mais alto que Mário. Mário é mais alto do que Lucas. Beleza. Chico é mais alto do que Mário. Beleza. Carlos é mais alto que Diogo. Carlos é mais alto que Diogo, queridos. Mas eu não sei isso. E Carlos é mais alto que Diogo. Só. Então eu não sei se o Diogo está aqui, ó. Eu não sei se o Diogo está aqui. Eu não sei se o Diogo é da mesma altura que o Mário. Eu não sei se o Diogo está aqui. Eu não sei se o Diogo é da altura do Lucas. Então todos esses aqui que eu estou pintando aqui, ó, do Diogo, eu não garanto onde ele está. Então, em relação ao Diogo, eu nada posso afirmar. Vamos ver as alternativas? Mário é mais alto que Diogo. Eu não consigo garantir isso. A A está eliminada. Chico é mais alto do que Lucas. Chico é mais alto do que Mário. Aqui é Chico. Eu tenho que pegar aqui, querido, só uma coisinha aqui, ó. Aqui tem um problema que eu vou ter que mudar a ideia, porque tem o Chico e o Carlos. Vai dar problema aqui, ó. Para não ter problema, eu vou voltar aqui, ó. Mário é mais alto do que Lucas e Carlos é mais alto que Diogo. Então isso aqui é Carlos, ó. Vamos chamar de Carlos, tá? Para não confundir com o Chico, ó. Carlos é mais alto do que Diogo. Eu não sei onde está o Diogo aqui. Carlos é mais alto do que Diogo e Chico é mais alto do que Mário. Chico é mais alto do que Mário. O Chico também está em algum lugar aqui, ó. O Chico é mais alto do que Mário. Tá, ó. Vou colocar o Chico aqui, ele pode estar em qualquer lugar aqui, ó. Pode estar antes do Diogo ou depois do Diogo, fechou? Mário é mais alto do que Lucas. Então o Chico pode estar lá, pode estar aqui, como o Chico pode estar aqui, assim como o Diogo, tem vários lugares. Então Chico é mais alto do que Lucas. Isso é uma certeza. Chico é mais alto do que Lucas é uma certeza, tá bom, queridos? Por quê, professor? Porque Chico é mais alto do que Mário. Então Chico é mais alto do que Lucas, é uma garantia, é uma certeza. Vamos continuar as outras só para você entender? Mário é mais alto que Carlos. Mário é mais alto que Carlos, está eliminada. Lucas é mais alto que Carlos, está eliminada. Lucas é mais alto que Diogo. Não garanto, ele pode ser igual. Então está eliminada, sobrou a alternativa bola, sem problema nenhum. Fechou? Tranquilo? Exercício 2, muito legal. Bom, certo dia, 3 bibliotecárias foram incumbidas de catalogar os livros de um lote recebido. Ao final do trabalho, 2 delas fizeram as seguintes declarações. Bia catalogou livros do lote, mas Cacilda não as catalogou. Aline não catalogou livros do lote, então Cacilda as catalogou.
Considerando que as duas declarações são verdadeiras. Se as duas são verdadeiras, meus queridos, vem para mim aqui. Esse mas está na ideia de e. Se é um e, vai valer a primeira, como vai valer a segunda. Ou seja, Bia catalogou livros do lote, é uma verdade. Cacilda não catalogou, também é uma verdade. Bom, vamos continuar aqui. Cacilda os catalogou. Não, Cacilda as catalogou, não catalogou é verdade, Cacilda catalogou é falso. Se a segunda for falsa, a primeira tem que ser falsa na condicional. Logo, Aline não catalogou. Como é falsa, Aline catalogou. Então, Bia e Aline catalogou. Bia catalogou, Aline catalogou. Cacilda não catalogou. Ok, queridos? Então vamos para a alternativa. Foram catalogados pelas três? Não, professor, pelas três não. Por uma única? Não. Apenas por Bia e Cacilda? Não. Bia e Aline. Apenas por Aline e Cacilda? Não. Apenas por Aline e Bia? Isso, Aline e Bia. Alternativa E. Fechou? Estamos indo, querido? Tá tudo muito gostoso até aí? Vamos continuar. Se a inflação não é controlada, então não há projeto de desenvolvimento. Se a inflação é controlada, então o povo vive melhor. O povo vive melhor, considerando verdadeiras três. Bom, já aprendemos, colocamos verdadeiro em tudo, separamos as proposições. Essa é uma proposição simples. Aqui é uma condicional. E aqui também é uma condicional. Eu vou começar que o povo vive melhor é uma verdade. Se o povo vive melhor é uma verdade, o povo não vive melhor é uma verdade, o povo vive melhor é falso, a segunda sendo falsa, obrigatoriamente a primeira é falsa. A inflação é controlada, é falsa, a inflação não é controlada, é verdadeira, valeu a primeira, vale a segunda. Não há projetos de desenvolvimento. Portanto, a inflação é controlada? Falso, está eliminada a A. Não há projeto de desenvolvimento. Não há projeto de desenvolvimento. Verdade. Então a B está correta. Vamos ver a C. A inflação é controlada. A inflação é controlada é falso. Há projeto de desenvolvimento. Não há projeto de desenvolvimento. Falso ou falso daria falso. Por isso está eliminada. O povo vive melhor. O povo vive melhor é falso. Como é ele, não precisa nem olhar outra. Está eliminado. Se a inflação não é controlada, opa, a inflação não é controlada, é uma verdade. E não há projeto de desenvolvimento, não há projeto de desenvolvimento também é uma verdade. Verdadeiro e verdadeiro, nesse primeiro caso deu uma verdade. Então, o povo vive melhor. O povo vive melhor é falso, verdadeiro com falso na condicional daria falso, de fato eliminada. Professor, mas você fez ela por quê? Você já sabia que era B, exatamente para você entender por que todas as outras estão eliminadas. É só para você entender. Claro que numa prova, querido, você já matou a B, você vai para outra. Aqui é para você aprender por que está errado. Fechou? Você viu que eu usei a técnica e usei depois os conectivos e usei a tabela verdade para garantir que aquilo não acontecia. Na prova você já sabia que era B, toca o barco e vai para frente. Fechou? Vamos lá. Se ao seu tira férias, então Brena fica trabalhando. Se Brena fica trabalhando, então Clóvis chega mais tarde. Se Clóvis chega mais tarde, então Dalva falta ao trabalho. Sabendo-se que Dalva não faltou ao trabalho. Dalva não faltou. Então aqui é uma verdade, e que Dalva não faltou ao trabalho é uma verdade. Separa. Dalva não faltou ao trabalho é uma verdade, Dalva faltou é falso, é uma condicional, a primeira tem que ser falsa. Clóvis chega mais tarde é falsa, Clóvis chega mais tarde é falsa. A segunda sendo falsa, a primeira também é falsa. Logo, o que vai dar? Brena não fica trabalhando, Clóvis chega mais tarde. Não, Clóvis chega mais tarde é falsa.
E verdadeiro com falso dá falso. Então a B está eliminada. Alceu não tira férias. Vamos pegar aqui. Alceu não tira férias. Onde tem Alceu não tira férias? Não fala nada de Alceu. Aqui em cima, ó, faltou essa aqui de cima ainda, queridos. Ó. Tem aqui em cima. Ó. Brenda fica trabalhando. Brenda fica trabalhando é falsa. A segunda sendo falsa, a primeira também é falsa. Alceu tira férias é falso. Alceu não tira férias é verdadeiro. Clóvis chega mais tarde ao trabalho. Clóvis chega mais tarde é falso, verdadeiro e falso. Dá falso, a A está eliminada. Clóvis não chega mais tarde ao trabalho. Verdadeiro. Alceu não tira férias. Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Dá verdadeiro. Alternativa C. Resposta do problema. Vamos continuar. Brenda fica trabalhando. Brenda fica trabalhando é falso. Falso e qualquer coisa, não preciso nem continuar, que dá falso. Alceu tira férias é falso. Falso e qualquer coisa dá falso. Portanto, alternativa C. Foi? Tranquilo? Vamos continuar aqui, ó. Ana é artista ou Carlos é carioca? Ora, Jorge é juiz. Então a afirmação que ele deu está aqui. É uma verdade. Vamos separar. Não falou nada, colocamos verdadeiro em tudo. Jorge é juiz, é uma verdade. Valeu a primeira, vale a segunda. Breno não é bonito, é verdade. Breno é bonito, é falso. A segunda sendo falsa, a primeira tem que ser falsa. Carlos é carioca, é falso. Como é ou, obrigatoriamente, Ana é artista, é uma verdade. Alternativa A, Jorge é juiz? Verdade, perfeito. E Breno é bonito. Breno é bonito, é falso. Verdadeiro e falso dá falso, A está eliminada. Carlos é carioca. Carlos é carioca, é falso. Mas aqui é um ou, tem que continuar olhando, ó. Breno é bonito. Breno é bonito, é falso. Falso ou falso dá falso, está eliminado. Breno é bonito, é falso. Como é E, está eliminado. Ana não é artista. Não, Ana é artista. Como é E, está eliminado. Ana é artista, verdadeiro. Carlos não é carioca, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Portanto, alternativa E, resposta do problema. Foi? Tá bonito até aí, meu querido? Tranquilo? Professor, tá tudo muito lindo até aí. Se Ana é artista ou Carlos é compositor, se Mauro gosta de música, então Flávia não é fotógrafa. Se Flávia não é fotógrafa, Carlos não é compositor, Ana não é artista e Daniela não fuma. Separei as proposições: Ana, Carlos, Mauro, Flávia, Carlos, Ana e Daniela. Como não fala nada, verdadeiro em tudo. E aí eu começo com uma proposição simples ou uma que tem E. Como tem E, eu garanto que Ana não é artista, é uma verdade. Que Daniela não fuma, é uma verdade. Bom, vamos procurar aqui. Ana não é artista, é verdade. Então Ana é artista, é falso. Como é ou, obrigatoriamente. Carlos é compositor, é uma verdade. Carlos é compositor, é uma verdade. Carlos não é compositor, é falso. Como é uma condicional. Flávia não é fotógrafa, é falso. Flávia não é fotógrafa, é falso. A Maura gosta de música, obrigatoriamente é falso. Portanto, Ana não é artista, perfeito, que é uma verdade. Carlos não é compositor. Carlos não é compositor, é falso. Como é E, a A está eliminada. Carlos é compositor, verdadeiro. Flávia é fotógrafa. Flávia é fotógrafa, é verdadeiro. Alternativa B, verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Vamos continuar as outras. Mauro gosta de música. Mauro gosta de música, é falso. Como é E, não precisa nem continuar olhando. Ana não é artista, verdadeiro. Mauro gosta de música. Mauro gosta de música, é falso. Verdadeiro e falso, dá falso, está eliminado. Mauro não gosta de música, é verdadeiro. Flávia não é fotógrafa. Flávia não é fotógrafa, é falso. Verdadeiro e falso dá falso, de fato está eliminado. Sobrou a alternativa B, resposta do problema. Professor do céu, que lindo isso. Sim, é muito lindo. Se Vera viajou, nem Camille, nem Carlos. Essa ideia de nem Camille aqui, querido, significa o seguinte, ó.
Camille não foi ao casamento e... Então, isso aqui seria Camille não foi ao casamento e Carla não foi ao casamento. Fechou? Se Carla não foi ao casamento, Vanderlei viajou. Se Vanderlei viajou, o navio afundou. Ora, o navio não afundou. Se o navio não afundou é uma verdade, o navio afundou é falso. Sendo a segunda falsa na condicional, a primeira é falsa. Vanderlei viajou é falso. Logo, Carla não foi ao casamento é falso. Carla não foi ao casamento é falso. Ok, meus queridos? Cuidado aqui, ó. Tudo isso aqui é a primeira parte, ó. Aqui, ó, se Vera viajou, então Camille não foi ao casamento, isso aqui é falso, automaticamente tudo isso aqui é falso. Vera viajou, obrigatoriamente vai ser falso. Fechou? Agora vamos ver. Vera não viajou. Perfeito. Vera não viajou. E Carla não foi ao casamento. Mas Carla não foi ao casamento é falso. Verdadeiro e falso está falso. A A está eliminada. Camille e Carla não foram ao casamento. Cuidado. Carla, eu garanto que Carla não foi. Que a Camille não foi, eu não garanto. Então a B está eliminada. Carla não foi ao casamento. Carla não foi ao casamento é uma certeza absoluta. Opa, Carla não foi ao casamento, desculpa, é falsa. Carla é falsa. Falsa em qualquer coisa dá falso, está eliminada. Carla não foi ao casamento é falsa. Vanderleia viajou. Vê se a Vanderleia viajou. Vanderleia não viajou. Falso ou falso dá falso. Sobrou a E. Sobrou a alternativa E. Tem que ser ela, vou até pintar. Vanderleia e Vera não viajaram. Vamos ver? Vanderleia e Vera. Vamos ver aqui. Ó. Vamos ver aqui, ó. Vanderleia viajou é falso, então ela não viajou. Vera viajou é falso. Então, de fato, alternativa E. Muito lindo o problema. Queridos, vocês viram que interessante? A Camille, eu não sei que ela viajou, se ela viajou ou não. Eu sei que a Carla não viajou. Da Camille, eu não tinha nada que me garantia que ela viajou ou não viajou. Fechou? Continuando aqui, ó. Surfo ou estudo? Vamos colocar isso aqui embaixo, ó. Isso aqui, parece que nós já fizemos uma parecida, se não for a mesma, mas vamos fazer aqui, ó. Tá na tarefa, vamos fazer. Surfo ou estudo? Fumo ou não surfo? Velejo ou não estudo? Ora, não velejo. Nós vemos aqui uma parecida. Não velejo é uma verdade. Se não velejo é uma verdade, velejo, ó, você faz assim, quando é tudo com ou, ó, tudo ou. Não velejo é uma verdade. Então, se é velejo, você corta. O que sobra? Não estudo. Não estudo é uma verdade. Estudo você corta. O que sobra? Surfo. Surfo é uma verdade. Não surfo eu corto. Então, quem eu não cortei é a resposta. Surfo, fumo, não estudo. Meu Deus, queridos. E não velejo. Credo, peraí, não velejo. Surfo, fumo, não estudo e não velejo. Então, estudo e fumo, eliminada. Não fumo, eliminada. Não velejo e fumo, eliminada. Estudo, não estudo. Fumo e surfo, perfeito, que é tudo que você precisa, fumar e surfar, tá aqui, ó. Alternativa E, resposta do problema. Pronto, vamos mais uma. Estamos fazendo aqui a nossa tarefinha, tá, queridos? Vamos lá, ó. Deixa eu pular isso aqui. Quantos tem mais de tarefa? A tarefa vai até o 20 e... É bastante tarefa aqui, hein? Olha isso aqui. Vai até o 20, 30. Vamos continuar aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Se não leio, não compreendo. Essa questão é boa, meus queridos. Perceba vocês, e aqui eu preciso dar
um pontapé inicial para vocês, o seguinte. Perceba vocês que ele deu, ó, se não leio, não compreendo. Não compreendo, risquei errado aqui, ó, não compreendo. Aqui, ó, ficou em cima. Se jogo, não leio. Se não desisto, compreendo. Se é feriado, não desisto. Então, perceba vocês que todas as alternativas estão em condicional. Então, eu vou te ensinar a técnica do corte. Relembrando a técnica do corte. O que é a técnica do corte, professor? Eu vou pegar o antecedente e o consequente. Se for igual, eu corto. Ó. Muito lindo isso, ó. Corto. Muito lindo isso. Quando eu fiz dessas duas aqui, ó, o que sobrou? Se jogo, ó, sobrou essa parte, ó, jogo, não compreendo. Não compreendo. E dessas duas, outras duas aqui, que ficou? Se é feriado, o que sobrou lá? Compreendo. Fechou? O que eu faço? Para eu cortar, queridos, tem que estar na mesma direção. O que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui, eu vou fazer a equivalência lógica dessas duas aqui, ó. Então vai ficar aqui, ó. Essa aqui vai ficar como? Para eu inverter, eu tenho que negar. Então vai ficar, se compreendo, então não jogo. Se compreendo, então não jogo. Então, quando eu fiz a equivalência, agora eu vou fazer a relação entre essa e essa aqui. E o que acontece? Corto compreendo com compreendo. Qual seria a resposta? O que sobrou? Se joga... Opa! Isso aqui eu já tinha eliminado ela porque eu já tinha feito. Vou até riscar aqui, ó, para você não se perder, ó. Tá bom? Ó. O que sobrou? Se é feriado, não jogo. Se é feriado, não jogo. Se é feriado, não jogo. Ou seja, não está nessa ordem, eu posso fazer a equivalência dela. Se jogo, então não é feriado. Se jogo, não é feriado, que está na alternativa A. Felou? Professor, poderia ficar se é feriado, não jogo? Claro que você já sabe disso, querido. Hoje nós estamos fazendo uma revisão. Você sabe muito bem que é equivalência lógica de conectivos. Isso aqui é equivalência lógica de condicional. Qual que é a regra da condicional? Nega, nega e cruza, ou nega a primeira, ou mantém a segunda, ok? Então, se você colocou se é feriado, não jogo, não tem, inverte, faz o quê? Quando eu volto negando. Eu volto negando, vai ficar o quê? Se jogo, então não é feriado, que está lá na alternativa A. Legal? Muito legal esse tipo de problema. Toda vez que for só condicional, o que eu faço, professor? Toda vez que for só condicional, você analisa a alternativa. Se a alternativa também tiver incondicional, você vai fazer a regra do corte. Olha só, essa próxima aqui, ele também deu só condicional, só que a resposta não está em condicional. Aí eu vou te ensinar o segredo. Você vai fazer diferente. Professor, o que eu faço? Você faz isso aqui, ó. Você vai fazer um teste, falar que essa primeira aqui é uma verdade, ó. Se ela for uma verdade, obrigatoriamente essa também é uma verdade. Se der contradição, onde você começou com essa verdade aqui, que eu vou pintar aqui, ó, de verde, ó, que você está colocando aqui, não é uma certeza, você está começando por ela como verdade, se deu contradição, você vai lá e coloca falso. Caso contrário, o problema vai estar encerrado, ó. Então eu vou garantir que João é um brasileiro, pontilhado, é uma verdade. Se for uma verdade, Maria não é portuguesa, é uma verdade. Maria é portuguesa, vai ser falso. A segunda sendo falsa, a primeira é falsa. Pedro não é japonês, é falso. Se João é brasileiro, é uma verdade. João não é brasileiro, é falso. Pedro não é japonês, é falso. Pedro é japonês, é verdadeiro. Verifica lá. V com V dá V, perfeito. F com F dá V, perfeito. F com V dá V, perfeito. Problema encerrado. Não teve contradição. Então, qual é a certeza que eu tenho, que eu garanto? Pedro é japonês. Vamos lá. Pedro não é japonês? Não, Pedro é japonês. A está eliminada. João não é brasileiro? Não, João é brasileiro, está eliminada. João é brasileiro, é uma verdade.
Aqui, João é brasileiro. Maria é portuguesa. Maria é portuguesa? Não, Maria não é portuguesa. Pedro é japonês. Pedro é japonês, é uma verdade. Agora nós temos aqui, né, queridos, ó. Pedro é japonês, é uma verdade. Pedro é japonês, é uma verdade. Só que João é brasileiro, também é uma verdade. Então, o que vai acontecer? Eu tenho duas respostas. O que eu tenho que fazer? Aquela que eu coloquei verdadeira, então eu vou ter que tentar com falso agora, para ver se vai mudar a opinião aqui. Ó. Se mudar a opinião, o que ficou é a resposta final. Ah, professor, então tudo que nós fizemos até aqui, ó, tudo que nós fizemos até aqui está tudo correto. Simplesmente porque lembra que eu pontilhei, eu coloquei o quê? Como verdade que João é brasileiro e não deu contradição. Mas quando eu fiz isso, eu tenho duas respostas. O que eu tenho que fazer agora? Você obrigatoriamente, onde você colocou verdadeiro, você vai testar com falso e vai deixar essas duas respostas e vai ver se vai mudar alguma coisa ali, ó. Então nós vamos agora colocar que João é brasileiro, você já testou com verdade, agora você vai testar com falso, fechou? Ó, que fique bem claro isso. Falso. Bom, João é brasileiro, é falso. João não é brasileiro, é verdadeiro. João não é brasileiro, é verdadeiro. Obrigatoriamente, Pedro é japonês, é uma verdade. Perfeito? Se Pedro é japonês, é uma verdade. Pedro não é japonês, é falso. Fechou? E olha que interessante, queridos. Se João é brasileiro for falso, Maria pode ser qualquer coisa. Maria pode ser qualquer coisa, falso com qualquer coisa dá verdadeiro, falso com qualquer coisa dá verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro deu verdadeiro. O que você percebeu? Que não teve também contradição. Então, se não teve contradição, colocar o falso ali não tem problema nenhum. Mas olha o que aconteceu, você tinha duas respostas. João é brasileiro, agora mudou. E o Pedro? O Pedro não mudou, ele continua sendo Pedro japonês, uma verdade. Então, João é brasileiro, não poderia ser a resposta. A única resposta que recebemos, com certeza, alternativa E, Pedro é japonês. Essa questão é linda, fechou? A questão mais bonita que fizemos da tarefa até agora, achei ela maravilhosa, ok? Muito lindo isso. Vamos lá. No final de semana, Chiquita não foi ao parque. Ora... Sabe-se que sempre que Didi estuda, Didi é aprovado. Sabe-se também que nos finais de semana ou Dadá vai à missa ou vai visitar tia Célia. Sempre que Dadá vai visitar tia Célia, Chiquita vai ao parque. E sempre que Dadá vai à missa, Didi estuda. Então, bom, meus queridos, ele quer saber o que vai acontecer aqui, ó. Bom, vamos lá. Aqui é uma sempre que, está no lugar do se, ó, é uma condicional. Então, Didi estuda, então Didi é aprovado, ou Dadá vai à missa, ou vai visitar tia Célia, aqui é o ou. Sempre que é uma condicional, Dadá vai visitar tia Célia, então Chiquita vai ao parque, sempre que condicional, Dadá vai à missa, Didi estuda, então no final de semana, muito bem. Ok, queridos? Só que você viu que ele falou aqui no comecinho, que eu até deixei aqui, ó, Chiquita não foi ao parque. Como é uma proposição simples, é uma verdade. Então nós vamos pegar por essa afirmação e começar. Chiquita não foi ao parque, é uma verdade. Se Chiquita não foi ao parque é uma verdade, Chiquita vai ao parque é falsa. A segunda sendo falsa, a primeira é falsa. Dadá vai visitar tia Célia é falso. Dadá vai visitar tia Célia é falso. Tá? Dadá vai visitar tia Célia é falso. Como é ou, obrigatoriamente, Dadá vai à missa é uma verdade. Dadá vai à missa é uma verdade. Dadá vai à missa é uma verdade. Se a primeira valeu, Didi estuda é uma verdade. Didi estuda é uma verdade, Didi aprovado também é uma verdade. Valeu a primeira, vale a segunda. Dadá foi à missa, verdade. Didi foi aprovado, verdade. Alternativa A, resposta
do problema. Fechou? Então, a outras, se você fosse analisar, aqui está com E, ó, E e E. Didi não foi aprovado, está eliminado, ela é falsa. Didi não estudou. Não, Didi estuda, é falso. Didi estuda é uma verdade. Chiquita foi ao parque, é falso. Verdadeiro e falso, dá falso, está eliminado. Dadá foi à missa, ele está dizendo que não foi à missa, é falso, está eliminado, de fato, alternativa A. Fechou? Maria é magra ou Bernardo é barrigudo? Se Lúcia é linda, então César não é careca. Se Bernardo é barrigudo, César é careca, ora, Lúcia é linda é uma verdade. Se Lúcia é linda é uma verdade, é certeza que César não é careca, também é uma verdade. César é careca, vai ser falso, a segunda sendo falsa, a primeira é falsa. Bernardo é barrigudo, é falsa. Se aqui é o conectivo 1, se uma é ou, se uma for falsa, obrigatoriamente Maria é magra, é uma verdade. Maria é magra é uma verdade. Bernardo não é barrigudo, também é uma verdade. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, de fato, alternativa A, resposta do problema. Ok? Tranquilo, meus queridos? Vamos continuar? No shopping, se a escada rolante não está em funcionamento, então, olha só que bonito isso. Se a escada rolante não está em funcionamento, então todos os elevadores estão disponíveis. Opa! Se a escada rolante está em funcionamento, então nenhuma loja está fechada. Ora, uma loja não está aberta. Se uma loja não está aberta, queridos, nós podemos dizer que ela está o quê? Fechada. Então vamos lá. Se a escada rolante está em funcionamento, se isso aqui for verdade, nenhuma loja está fechada. Mas espera aí. Nenhuma loja está fechada, isso aqui é falso, porque uma loja não está bem, então ela está fechada. Nenhuma loja está fechada, isso aqui é falso. Obrigatoriamente, para isso aqui ser uma verdade, obrigatoriamente, ó, uma loja fechada, tá aqui, uma loja fechada é uma verdade. Então, nenhuma loja fechada é falso. A segunda sendo falsa, obrigatoriamente a primeira é falsa. A escada rolante está funcionando, é falsa. A escada rolante não está funcionando, é verdade. Valeu a primeira, vale a segunda. Então, vamos ver lá. Pelo menos um elevador não está disponível, não está falando em elevador, que eles em nenhum momento... Ah, não, está falando aqui, ó, todos os elevadores estão disponíveis. Todos os elevadores estão disponíveis. Está falando que pelo menos um elevador não está disponível. Não, todos estão disponíveis, está eliminado. A escada rolante está em funcionamento. A escada rolante não está em funcionamento, então a B está eliminada, porque ele está usando o conectivo E. A escada rolante está em funcionamento, E. Não, a escada rolante não está em funcionamento, está eliminada. A escada rolante não está em funcionamento, perfeito. E todos os elevadores estão disponíveis. Todos os elevadores estão disponíveis, perfeito. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Alternativa D, sem sombra de dúvida, muito tranquila, muito legal. Foi? Queridos, até aí tá tudo muito bom. Vamos tomar uma aguinha. Há 3 suspeitos de um crime, o cozinheiro, a governanta e o mordomo. Sabe-se que o crime foi efetivamente cometido por um ou por mais de um deles. Opa! Um ou mais. Já que podem ter agido individualmente ou não, sabe-se ainda que se o cozinheiro é inocente e a governanta é culpada, está dizendo que o mordomo não é inocente. Se o mordomo não é inocente, queridos, ele é culpado. Então, aqui está usando ou. O mordomo é culpado, é uma verdade... Ok? Só que é o seguinte, como tem que ser verdadeiro tudo aqui, se é ou, quando um for verdadeiro, o outro tem que ser falso. A governanta é culpada, é falsa. A governanta é culpada, é falsa. Se a segunda for falsa, obrigatoriamente, a primeira é falsa. O cozinheiro é inocente, é falso. Então a pergunta dele então o cozinheiro é culpado, ó, quem vai ser culpado? Ó, culpado. Vai ser o mordomo, que já está lá, ó, o mordomo é culpado. O cozinheiro é culpado e a governanta vai ser inocente. A governanta e o... Não, está eliminado. O cozinheiro e o mordomo
são os culpados. Verdade, o cozinheiro e o mordomo são os culpados. Está aqui, ó. Vamos continuar? Somente a governanta, queridos, a governanta nem culpada é, está eliminada a ser. Somente o cozinheiro é inocente, não o cozinheiro é culpado. Somente o mordomo é culpado, não. Então está eliminado, sobrou a alternativa B, sem sombra de dúvida. Pedro namora ou trabalha, lê ou não namora, rema ou não trabalha. Sabemos que Pedro não rema. Pedro não rema, é uma verdade. Bom, ele rema ou não rema? Então, como Pedro, como é tudo com ou, aquela ideinha lá, ó. Pedro não rema é uma verdade? Rema você tira. O que sobra? Ele não trabalha. Ele não trabalha é uma verdade. Trabalha é falso, sobra namora. Namora é uma verdade, não namora é falso, sobra lê. Então, o que ele faz? Ele namora, ele lê e ele não trabalha. Ok? Trabalha e namora, está eliminado. Não namora, não namora. Não namora, está eliminado, porque ele namora, querido. Ele namora, está eliminado. Não lê, ele lê. Não trabalha, não trabalha. E não lê, está eliminado. Ele lê e namora. Lê e namora. Perfeito. Alternativa E, resposta do problema. José, Adriano e Caio, sabe-se que ou José é o mais velho ou Adriano é o mais moço. Sabe-se também que ou Adriano é o mais velho ou Caio é o mais velho. Então, o mais velho e o mais moço dos três irmãos são misericórdia essa questão, querido. Vamos colocar aqui, ó, José, Adriano e Caio. Estou arrepiado dessa questão, estou muito arrepiado. Ou José é o mais velho, ou Adriano é o mais moço. Sabe-se também que ou Adriano é o mais velho ou Caio é o mais velho. Gente, eu não entendi nada. Professor, você não entendeu, então eu também não. Isso. Vamos separar aqui para você entender, ó. Vai ficar muito lindo isso aqui, ó. Ou José é o mais velho ou Adriano é o mais moço. Quando é que ele não fala nada, ou Adriano é o mais velho, ou Caio é o mais velho. Você vai ter que dar aqui, querido, um tiro na questão e achar alguma coisa. Você vai ter que colocar alguma coisa. Ok, ó? Por exemplo, aqui está falando ou José é o mais velho ou Adriano é o mais moço. Sabe-se também que ou Adriano é o mais velho, sempre, sempre quando você vai começar, você tem que colocar onde está colocando, sempre quando está falando ou, é uma verdade e uma mentira, só que tem que ser dentro da mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó, ele está falando de mais velho e mais moço. Então não serve começar por aqui. Eu vou começar por onde? Por aqui, onde eu vou ter um confronto, ó. Ou Adriano é o mais velho, ou Caio é o mais velho. Os dois estão falando em mais velho. Perceba vocês que aqui é um dos dois. O que eu vou fazer? Eu vou optar aqui, não é uma certeza absoluta. Vamos dizer, eu vou dizer, por exemplo, que Adriano é o mais velho, é uma verdade, só que é uma verdade que eu não garanto, então eu pontilho, ó. Se isso for verdadeiro, Caio é o mais velho, vai ter que ser falso. Por quê? Porque ou um ou outro para que a sentença seja verdadeira. Então, se eu disser que o Adriano é o mais velho, é uma verdade, o Adriano ser o mais moço vai ter que ser o quê? Vai ter que ser falsa. Como é ou? José é o mais velho, é uma verdade. Só que o que aconteceu? Eu fiz proposital, porque se eu tivesse colocado falso, perderia a graça. Deu contradição, deu que José é o mais velho e Adriano é o mais velho. O que significa se deu contradição, professor? Que onde você colocou falso, você vai mudar para verdadeiro, onde você começou. É exatamente isso que nós vamos fazer. Aqui onde a gente tinha colocado verdadeiro, em vez de ser pontilhado, agora é uma certeza que Adriano é o mais velho, é falso. Se o Adriano é o mais velho, é falso, Caio é o mais velho, é uma verdade. Se Caio é o mais velho, é uma verdade, José é o mais velho, vai ser falso automaticamente, Adriano é o mais moço, é uma verdade. Então, o que nós temos? Caio é o mais velho é Caio. Vamos ver. Que mais que eu tenho? Adriano é o mais moço, e José vai ser o do meio, vamos dizer assim. Vamos ver se deu certo? José é o mais velho, ele está mentindo porque José é o do meio. Adriano é o mais moço, perfeito. Adriano é o mais velho, é falso porque ele é o mais moço. Caio é o mais velho, Caio é o mais velho. Então, o mais velho
e o mais moço. O mais velho e o mais moço, respectivamente. Então é Caio e Adriano. Caio e Adriano. Caio é o mais velho, ele quer respectivamente o mais velho e o mais moço. Caio é o mais velho e Adriano é o mais moço. Alternativa B. Queridos, eu amo esse tipo de questão. Esse tipo de questão faz eu dormir gostoso, de tão gostoso que é. Tá bom? Essa questão 25 também é uma questão bem apimentada mesmo, ok? Eu acredito, eu vou ter que fazer ela aqui, ó, embaixo, fechou? Ó, bem aqui embaixo. Por quê, professor? Porque ela é rebuscada essa questão. Eu vou ter que separar ela bem aqui para ficar bem legal a explicação. Para ficar bem legal a explicação, eu vou colocar ela aqui embaixo. Ó, então vamos lá. A garantia que eu tenho aqui é que hoje passeio, ó. Uma verdade. Então vamos separar. O quando está no lugar do se, ó. O quando está no lugar do se, tá bom, ó? O quando é uma condicional, perfeito? Então vamos separar, ó. Não vejo Lúcia, então, ó, não passeio ou fico deprimida. Perceba que a segunda parte da condicional, que é esse traço aqui, ó, é uma composta, tá? E isso aqui vai fazer toda a diferença, ó. Quando chove, então, ó, a segunda parte é uma composta ligada por E. Se não faz calor e passeio, então, isso é uma verdade também, ó, e tem E. A primeira parte é composta. Aqui, ó, se não chove, estou deprimida, não passeio. A primeira parte é composta, ligada por E. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Passeio é uma verdade. Não passeio é falso. Ok? Significa que se é falsa, eu garanto que a primeira parte vai ter que ser falsa. Então, essa parte todinha aqui vai ter que ser falsa. Só que eu não sei quem é falso aqui ainda, beleza? Então vai lá, não passeio, vamos continuar aqui, ó. Passeio, vamos colocar até de vermelhinho aqui, ó. Passeio é verdade. Passeio é uma verdade. Não passeio, passeio é uma verdade. Vamos voltar aqui, ó. Não passeio é falso, ó. Não passeio é falso. Vamos ver se tem mais alguma coisa de não passeio. Tem. Aqui, ó. Não passeio é falsa. Fechou? Tranquilo. Mas olha que legal. Não passeio é falso, fico deprimido, eu não sei. Só que a segunda parte da condicional, que é tudo isso aqui, falso e qualquer coisa, eu garanto que a segunda parte que eu vou colocar de verde, a segunda parte é falsa. Se a segunda parte da condicional for falsa, a primeira parte também vai ser falsa. Então, chove é falso. Então, eu vou colocar onde chove aqui, ó, eu vou colocar chove por falso, ó. Chove é falso. Falso é a segunda, aqui, ó, chove, ó. Se chove é falso, não chove é o quê? É verdadeiro. O que eu vou garantir aqui? Como a primeira parte é falsa e não chove é verdadeiro, eu garanto que estou deprimida é falso. Eu garanto que estou deprimida é falso. Então, estou deprimida é falso. Estou deprimida é falso. Estou deprimida é falso. E aí, queridos, falso ou falso, a segunda parte vai dar o quê? Falso. Se a segunda parte for falsa, a primeira é falsa. Não vejo Lúcia é falso. Não vejo Lúcia é falso. A segunda sendo falsa, obrigatoriamente minha primeira é falsa. Como é e passeio é uma verdade, não faz calor, obrigatoriamente vai ser falso. E aí chegamos à conclusão. Qual é a conclusão, professor? A conclusão é que vejo Lúcia, não fico deprimida, não chove, passeio e faz calor. Pronto. Vamos ver a alternativa? Vejo Lúcia, não estou deprimida e não chove e faz calor. Perfeito. Olha essa alternativa A aqui, ó. Ó que lindo.
Não vejo Lúcia, está eliminado, porque eu vejo Lúcia. Ó. Estou deprimida? Não, vejo Lúcia. Não estou deprimida, beleza. Estou deprimida, está eliminado. Vejo Lúcia, não estou deprimida. Chove? Não chove, está eliminado. De fato, alternativa A, resposta do problema. Ok, queridos? Muito boa essa questão, vale a pena você pegar os detalhes dela aí e ser feliz. 26. Se Abel não é agente administrativo, então Túlio é técnico. Vamos passar esse aqui para baixo também, um probleminha muito bonito. Eu vou fazer ele bem devagarzinho aqui, ó, para você captar a ideia. Se Abel não é agente administrativo, então Túlio é técnico de contabilidade. Se Túlio não é técnico de contabilidade, Pedro não é portador de deficiência. Pedro ser portador de deficiência é condição necessária para Abel ser agente administrativo. E condição suficiente para Túlio não ser técnico de contabilidade. Olha que questão boa, queridos. Muito boa esse problema. Bom mesmo, fechou? Por isso que nós vamos falar agora dele com muito cuidado. Bom, quando eu uso o termo suficiente, por exemplo, ó, Pedro ser portador de deficiência é condição necessária. O que nós temos? Vamos lembrar, ó, A, então B. Está relacionado com o suficiente necessário, fechou? Ó. Então, Pedro ser portador de deficiência é condição necessária para Abel ser agente administrativo e condição suficiente para Túlio não ser técnico. Então, veja bem. A é suficiente para B. B é necessário A. Fechou? A é suficiente para B, ó, a setinha vindo aqui, ó. A é suficiente para B e B é necessário A. Quando ele fala que Pedro ser portador é condição necessária, então é o que você dissesse assim, ó, se Abel é agente administrativo, então, tá, ó, Pedro, vamos colocar aqui, ó, vamos fazer assim, ó, vamos colocar por letra, ó, Pedro ser portador de deficiência, vamos chamar aqui de B, ó. Abel ser agente administrativo, vamos chamar aqui de A. Beleza? Perfeito. Por quê? Porque B é condição necessária, ó. Para ser condição necessária é de B para A. Ah, professor, então peraí. Então, Abel não ser agente administrativo, seria não A. Tá certo, queridos? Vamos continuar aqui, ó. E Pedro ser portador de deficiência é B, Pedro não ser portador de deficiência seria não B aqui, ó. Só para a gente entender, vou pegar por aqui para voltar. Aí ele fala, Pedro é condição necessária para Abel e condição suficiente para Túlio. Pedro é condição suficiente para Túlio, então é como se eu fizesse uma emenda aqui, ó. A, então B, ó. Seria assim, ó, deixa eu voltar aqui, fazer nessa ordem, ó. Seria assim, ó, A, então B, e B, então C. Vê se tem sentido, ó, vamos ver lá. B, ó, A é suficiente para B, e B é necessário para A. B é necessário para A, perfeito? E B é suficiente para C, ó. Então eu estou chamando Túlio não ser técnico é C. Túlio não ser técnico, estou chamando de C, ó. Túlio não ser técnico, estou chamando de C. Então, Túlio não ser técnico, estou chamando de C. Fechou? É isso que vai acontecer. Túlio não ser técnico é C. Túlio é técnico é não C. Bom, tá aqui. Coloquei em função de letra e vamos ver o que acontece.
Abel é agente administrativo? Vamos entender aqui. E isso aqui, ó, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Quando eu uso suficiente e necessário, tá? Necessariamente verdade, quando acontece isso, é quando é uma verdade absoluta, tá? Então, por exemplo, nessas condições aqui, ó, para que isso ocorra, tem que ser dessa maneira. Então, não há, então não ser, vai ter que ser uma verdade de acordo com o que está aqui, perfeito? Então, vamos lá. Vamos pegar as alternativas. Abel é agente administrativo. Se isso aqui é uma verdade, ó, Abel não é aqui, ó. Se aqui é uma verdade, ó. Se eu falar que isso aqui é uma verdade, então essa aqui também é uma verdade. C é uma verdade, não B é uma verdade. Ok? Se não B é uma verdade, B vai ser falso. A vai ser falso. Tá bom, queridos? Então vamos lá. Abel é agente administrativo. Não, Abel não é agente administrativo. Está eliminada. Abel não é... E é eu, então não precisa nem olhar outra. Abel não é agente administrativo. Verdade. Túlio não é técnico de contabilidade. Não. Túlio é técnico de contabilidade. É falsa. Verdadeiro e falso está eliminado. Então, A e B está eliminado. Túlio não é técnico de contabilidade. Não, Túlio não é técnico de contabilidade. É falsa. Está eliminado. Pedro é portador de deficiência. Pedro é portador de deficiência? Não, Pedro não é portador de deficiência. Está eliminado. Abel não é agente administrativo. Abel não é agente administrativo, é uma verdade. Pedro não é portador de deficiência. Pedro não é portador de deficiência, é uma verdade. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Então, alternativa E, resposta do problema. Mas olha só, preciso que você entenda isso. Eu usei o termo suficiente e necessário, coloquei isso aqui e lá em cima eu fui trabalhando. Se o o não há seria uma verdade, igual vocês estão vendo aí, ok? Então é muito lindo esse tipo de problema, é muito legal. Coloquei lá, valeu para a primeira, valeu para a segunda, fomos analisando e fomos felizes. A questão está eliminada, alternativa E, resposta do problema. Ok? Tranquilo assim, sem sombra de dúvida, um problema muito interessante. Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar a questão 27. Ana tem 3 irmãs. Uma gremista, uma corintiana e outra fluminense. Uma das irmãs é loira, a outra morena e a outra ruiva. Ou a gremista é loira, ou a fluminense é loira, ou a gremista é morena, tararará, portanto, a gremista, a corintiana e a fluminense. Então ele quer nessa ordem. Nós vamos ter que dar um chute aqui também, porque ele não falou nada, correto, queridos? Vamos pegar aqui para a gente comer ou. Como aqui, ó, fala loira, loira. Lembra, eu tenho que fazer o confronto, fala do mesmo cor, ó, loira e loira. Aqui, como fala morena e ruiva, eu não vou pegar por aqui. Que poderia pegar por essa também. Tá? Mas vamos começar pela primeira. Vamos dizer que a gremista é loira. Vamos chutar. Aquele chute que você coloca pontilhado, tá? Que você não tem certeza. Então, estão colocando que a gremista, vamos até fazer aqui mais bonitinho e pintadinho para você entender que eu estou jogando. Vamos colocar que a gremista é uma verdade, mas não é uma verdade. Você vai começar por ela, se der contradição, você muda. Fechou? Se for verdade que a gremista é loira, fluminense é loira, é falso. Gremista é morena, é falso, porque ela é loira. A corintiana é ruiva, vai ter que ser verdade. A fluminense é ruiva, vai ter que ser falsa. A corintiana é ruiva, vai ter que ser o quê? Verdade. A corintiana é morena, é falsa. A fluminense é morena, vai ter que ser verdade. Vamos ver se deu contradição? Nós estamos dizendo que a gremista é loira.
que a corintiana é ruiva, ó, gremista é loira, verdade. Fluminense é loira, falso. Gremista é morena, falsa. Corintiana é ruiva. Corintiana é ruiva, verdade. Fluminense é ruiva, falso. Corintiana é ruiva, verdade. Corintiana é morena, falso. Fluminense é morena, verdadeiro. Não deu problema nenhum, ó. Então, chegamos na nossa conclusão. Aquilo que nós tínhamos começado, que não tinha uma garantia, como não deu contradição, sem problema nenhum. Então, nós temos loira, ruiva e morena, está na alternativa A, resposta do problema. Fechou? Professor, e se eu tivesse colocado falso? Vou colocar só para você entender, se você tivesse colocado falso. Já matamos o problema só para você entender, para ficar legal. Tá, ó. Se eu coloco, por exemplo, que a gremista é loira, vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar que é falso. Automaticamente, Fluminense é loira é uma verdade. Fluminense é loira é uma verdade, então Fluminense é ruiva é falso. Corintiana é ruiva é uma verdade. Corintiana ruiva é uma verdade. Gremista é morena é falso. Corintiana é morena é falso, porque a corintiana é ruiva. Fluminense é morena. Fluminense é morena tem que ser verdade. Vamos ver lá. Fluminense é loira, aqui ó, olha o que deu aqui ó. Fluminense é loira e Fluminense é morena. O que deu aqui? Contradição, ok? Foi só para mostrar para vocês que daria realmente contradição. Aquilo que nós já tinha feito, que era a resposta A, já tinha encerrado. Ok? Pense nisso e, pessoal, treine bem esse exercício. Esse aqui do Abel, muito bom esse exercício, tá bom? Muito bom mesmo, fechou? Se o jardim não é florido, então o gato mia. Se o jardim é florido, então o passarinho não canta. Ora, o passarinho canta. Se o passarinho canta é uma verdade, o passarinho não canta é falso. Sendo falsa a segunda, é falsa a primeira. O jardim é florido é falso. O jardim não é florido é verdadeiro. Se é verdadeira a primeira, é verdadeira a segunda. Ou seja, o jardim é florido é falso, está eliminado. O jardim é florido é falso, está eliminado. Eu estou olhando só a primeira porque é tudo E, ó. Então sem problema nenhum. O jardim não é florido, verdadeiro. O gato mia é verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro, alternativa C. Professor, vamos ver por que não é D. O jardim não é florido, falsa. Não, o jardim não é florido, verdadeiro, porque aqui é não também. Ó. O gato mia. O gato mia também. O gato não mia. O gato não mia. Então, o gato não mia é falso. Verdadeiro e falso, da falso, está eliminado. O passarinho não canta. O passarinho não canta é falso. Só que aqui está dizendo que o passarinho canta. Então, aqui seria verdadeiro. Ok? Ó. Nós já sabemos que é C, querido. Só estou falando para você entender. O gato não mia. Falso. E verdadeiro com falso dá falso. Então, também eliminado. Só tinha sobrado a C, você não ia perder esse tempo na prova. Eu só estou mostrando para você porque as alternativas estariam erradas. Se Frederico é francês, então Alberto não é alemão. Ou Alberto é alemão, ou Egídio é espanhol. Se Pedro não é português, Frederico é francês. Ora, nem Egídio é espanhol e nem Isaura é italiano. O nem que já falei para vocês. Egídio não é espanhol e Isaura não é italiana. Nós vamos começar por essa proposição simples, que é uma verdade. Então, Egídio não é espanhol. Egídio não é espanhol, é uma verdade. Egídio é espanhol, é falso. Laura não é italiana. Laura não é italiana. Eu não tenho mais nenhuma Laura aqui. Então vamos lá. Aqui é um ou. Se uma for falsa, obrigatoriamente a outra é verdadeira. Alberto é alemão. Alberto é um alemão. Alemão é uma verdade, não é alemão, é falso. Como é a condicional, a primeira é falsa. Frederico é francês, é falso. Segunda falsa, a primeira também tem que ser falsa. Pedro é português, está eliminado porque Pedro é português, eliminado não, Pedro é português, ó, aqui não é, então Pedro é português, é uma verdade.
é uma verdade. Frederico é francês, falso. Verdadeiro e falso está falso, está eliminado. Pedro é português, Pedro é português, é uma verdade. Alberto é alemão, Alberto é alemão, é uma verdade. Verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro, de fato, alternativa, bola. Vamos continuar. Pedro não é português, Pedro não é português, é falso, como é E, então está eliminada. Eliminado porque a sentença tem que ser verdadeira. Egídio é espanhol, Egídio é espanhol, é falso, só que aqui é outro, tem que continuar olhando. Frederico é francês, falso ou falso, dá falso, está eliminado. Alberto é alemão, Alberto é alemão, é verdadeiro. Frederico é francês, é falso, verdadeiro, então falso, dá falso. De fato, alternativa bola, resposta do problema. É necessário que Beatriz durma para que Sérgio fique feliz. Quando Beatriz dorme, então Romério faz uma visita. É necessário e suficiente que Romério faça uma visita para que Amélia descanse. Logo, quando Sérgio fica feliz, olha lá, querido, Sérgio ficou feliz, ó. Quando ele usa o necessário, é necessário que Beatriz durma porque Sérgio fica feliz, então é necessário que Beatriz durma para que Sérgio fique feliz. Então, se Sérgio fica feliz, então é ser verdade também que Beatriz dorme. Se Beatriz dorme, o quando está no lugar do condicional é uma verdade, então Romério faz uma visita, também é uma verdade. É necessário e suficiente, queridos, é quando é o quê? Uma bicondicional. Que Romério faça uma visita para que Amélia descanse. Romério faz uma visita, é verdade. Então, como Romério faz uma visita, é verdade, tem que acontecer os dois ao mesmo tempo, Amélia descanse, também vai ser uma verdade. Então, o que eu tenho? Amélia descansa, é verdade. E Beatriz? Beatriz dorme, também é uma verdade. Então, a A está satisfazendo a condição. Amélia não descansa, falso. Beatriz não dorme, falso. Falso ou falso dá falso, está eliminado. Beatriz não dorme, falso. Como é E? Está eliminado. Beatriz não dorme, falso. De fato, alternativa A, resposta do problema. Queridos, terminamos exatamente a correção do quê? Da tarefa. Fechou? Que tarefa, hein, queridos? Que tarefa! Agora nós temos ao todo nada mais, nada menos que nós já fizemos 20, falta 20 para terminar. Então vamos lá. Dadas as afirmações, se acontece o fato 1, então acontece o fato 2. Se acontece o fato 2, acontece o fato 3. Sabe-se que o fato 3 não acontece. Não acontece o fato 3. Queridos, não acontece o fato 3, é uma verdade. Valeu a primeira, vale a segunda. Acontece o fato 4. Se acontece o fato 4 uma verdade, não acontece o fato 4 é falso, eu não vou garantir o 5. Ok? Não acontece o fato 3 é uma verdade, então acontece o fato 3 é falso, sendo falsa a segunda, vai ser falsa a primeira. Acontece o fato 2 é falso, então automaticamente vai ser falso que acontece o fato 1. Então, não acontece o fato 1, resposta do problema. Vamos ver as outras? Aconteceu o fato 2, falso. Não aconteceu o fato 4, é falso. Aconteceu o fato 5, o fato 5 eu não sei, portanto, alternativa A, resposta do problema. Esse problema aqui diz, considere falsa, Hélio é bombeiro e Cláudia é comissária de bordo. E verdadeira, se Hélio é bombeiro, então Cláudia é comissária de bordo. Quando você tiver um problema, queridos, que ele fala assim, ó, P e Q, e dizer que isso é falso. P, então Q, e dizer que isso aqui é uma verdade. E ele pede, é necessariamente verdade?
Correto? Vamos lá. Para você garantir o que você vai fazer a tabela verdade aqui, ó, P e Q, ó. Hélio é bombeiro, eu estou chamando de P. Cláudia é comissária de bordo, estou chamando de Q. Então, vamos fazer a primitiva aqui, ó, VV, FF. E Q, VF, VF. E no E, queridos, só a verdade quando as duas for verdade, o resto é falso. E na condicional, só é falsa quando for vera ficha, o resto é verdadeiro. Para o E tem que ser falso. Se para o E tem que ser falso, vamos pintar de roxinho aqui, ó. Para o E tem que ser falso, não serve a primeira linha. Se não serve para o E, não serve para a condicional. Então está eliminada a primeira linha. Para a condicional, tem que ser V. Se tem que ser V para condicional, o F não serve. Se não serve para condicional, não serve para o E. Então, está eliminada a linha 1 e 2. Vamos colocar de vermelho aqui, ó. Está eliminada a linha 1 e 2, ó. A linha 1 e 2 está eliminada. Sobraram, vamos até aqui, vou apagar aqui, ó. Isso. Está eliminada a linha 1 e 2. O que sobrou? Vai sobrar para nós a linha 3 e 4. Está aqui. Só que ele fala assim, é necessariamente verdade, ou seja, que não tem variação. Então, nós vamos pegar as duas proposições aqui, ó, do PQ, ó, que sobrou as duas para analisar, porque satisfaz, ó. Tem que ser falso para o E, é falso para o E, ó, é falso para o E, e tem que ser verdadeiro para a condicional. Então, essas duas últimas linhas satisfaz a condição, certo? Só que olha lá, eu digo sempre, quando ele fala necessariamente verdadeiro, é sem sombra de variação, é sem variar, ó. Imagina que ele perguntasse assim para o P, que é L, é bombeiro, na terceira linha. Hélio, você é bombeiro? Ele vai falar, não, se ele está mentindo é falso. Não, eu não sou bombeiro. Aí ele vai lá na quarta linha. Hélio, você é bombeiro? Ele vai falar, não. O que aconteceu? Não variou, continuou sendo falso. Ó. Quando ele chegou lá para Cláudia, na linha 3, Cláudia, você é comissária de bordo? Ela fala, eu sou comissária de bordo. Lá na quarta linha pergunta de novo, Cláudia, você é comissária de bordo? Ela fala, eu não sou comissária de bordo. Ou seja, houve variação, então não serve. Onde não sofreu variação? No P. Quem é o P? Hélio é bombeiro. Então, Hélio é bombeiro, é o quê? É falso. Logo, Hélio não é bombeiro. Alternativa C, resposta do problema. Fechou? Então, tá aí mais uma questão. Agora, nós vamos fazer exercício de conclusão. Alguns A são R. Vamos lá, ó. Perceba vocês, ó, alguns A são R e nenhum G é R. Eu tenho apenas duas proposições. Então, quando eu tenho duas, eu vou observar. Lembra-se que o algum, ele é fraco. Aqui no caso ele é fraco positivo e nenhum é um quê? É um forte negativo. Sempre que eu tiver duas proposições apenas, ou seja, aqui eu tenho, quando só tenho duas, é como se eu tivesse assim, ó, premissa 1, premissa 2 e uma conclusão. Isso aqui é chamado de silogismo. Se eu tenho fraco em cima, quando eu falo em cima, queridos, é em cima do traço. Quem está em cima do traço é qualquer um desses dois aqui, ó. Tem fraco em cima? Tem, ó. Tem fraco em cima. Se tiver fraco em cima, tem que ter fraco embaixo. Então, a sua conclusão vai ter que ser fraco. Se tiver negativo em cima, tem que ter negativo embaixo. A sua resposta tem que ser um fraco negativo. Onde tem um fraco negativo? Não pode ser a C, não pode ser a E, não pode ser a D e não pode ser a B. Então, só sobrou quem? Um fraco negativo? Algum A, não é G. Resposta do problema. Vamos lá. Existe pelo menos um A que é B, e se existe é o menos do que? Do algum. Então, aqui é um fraco positivo. E que todo B é C. Forte, positivo. Se tiver um fraco, tem fraco? Tem. Então, na sua resposta vai ter que ser fraco. Só tem positivo, então vai ter que ser um fraco positivo. Não pode ser a A, não pode ser a B, não pode ser a D e não pode ser a E. O que sobrou? Sobrou a C, o fraco positivo. Algum A é C. Pronto. Todos os cientistas são objetivos. Algum filósofo também. Bom, forte positivo, fraco positivo, a conclusão vai ter que ser um fraco
positivo. E eu vou explicar um detalhe aqui. Bom, está negativo, está eliminado. Está negativo, está eliminado. Está forte, negativo, está eliminado. Perceba que eu estou entre a A e a C. Professor, algum filósofo é cientista e algum filósofo é cientista, então ele é objetivo. Por que tem essas duas alternativas? Eu vou explicar para vocês. Acontece uma coisa muito importante aqui. Você percebe que quem está vazando aqui, ó, quem está saindo é os objetivos. Ó. O predicado são objetivos para os dois. Então, querido, se eu fosse fazer o diagrama de Venn, quando acontece isso aqui, ó, pode ver que é igualzinho a alternativa B e a alternativa D, só que a mais completa é a D. Mas por quê? Se eu fosse fazer o diagrama, ó, todo cientista é objetivo, ó, cientista, todo cientista é objetivo, ó o diagrama. Algum filósofo é objetivo, então vamos colocar filósofo aqui, ó. Quando ele é objetivo, eu não garanto que ele é cientista, tanto que quando ele chega aqui no cientista, ele chega pontilhando, ó. Tá? Eu sei que existe algum filósofo que é objetivo, que ele está aqui, ó. Mas eu não garanto que ele é cientista. Então, essa questão aqui, ó, se só tivesse ela, tudo bem. Ele está falando que algum filósofo é cientista. Eu não garanto que ele é cientista. Então, a alternativa B não está completa. Agora, olha a D. Agora, se ele fala, se existe alguém que é cientista, aquilo que era interrogação passa a ser uma certeza. Se existe alguém que é cientista, então ele é objetivo. De fato, se ele tiver cientista, de fato, ele está aqui, ele é objetivo. Então, a questão C ela é mais completa, ela é perfeitinha. Entre a B e a D dá um show de ser completa. Então, resposta do problema. Todo caruarense é feliz. Todo caruarense, ele é o quê? Feliz. Todo caruarense é feliz. Perfeito? Pelo menos um caruarense não é feliz. Não, querido, todo caruarense é feliz. Algum caruarense é feliz. Não, todo caruarense é feliz. Então, essa aqui, algum não, todo. Vamos deixar essa aqui que o algum vai ser também, pode ser. Só que ele quer a negação. Então, não é isso que ele quer, não. Eu não tinha lido ali, então vou voltar aqui, ó. Ficou mais fácil ainda. Ele já falou que quer a negação, então não vou nem precisar fazer isso. Ok, ó, ele quer a negação. Eu sei que a negação de um forte positivo é tornar ele um fraco negativo. Então, algum não, aqui é positivo, aqui é um forte negativo, fraco positivo, forte negativo, só sobrou a A. Pelo menos um caruarense não é feliz. Muito tranquilo? Vamos lá. Beleza? Continuando. Todos os afaneus são zaragós. Afaneus, zaragós. Eu acho que esse aqui eu já fiz, galera. Eu acho que eu já fiz. Todos os zaragós são chumpitazes. Então, vou colocar o chumpitazes aqui, ó. Ok? Todos os afaneus são zaragós e todos os zaragós são chumpitazes. É possível existir um afaneu que não seja zaragó? Não, porque eu já ensinei para vocês. Todos os afaneus, ó, são zaragó. Então, ele é. É possível existir um afaneu que não seja chumpitase? Não, todo afaneu é chumpitase. É possível existir um zaragó que não seja afaneu? A ida é bem-vinda. Lembra? A volta eu não garanto. Então, é possível existir um zaragó que não seja afaneu. De fato, a alternativa C perfeita. Tá? E a D que não tem nada a ver, que nada se pode concluir. Então, a D está totalmente errada. Sabemos que todo bombeiro é forte? Opa! Todo bombeiro é forte e que alguns enfermeiros não são fortes. Todo bombeiro é forte. Vamos lá, vamos pegar lá. Vamos fazer pela normal primeiro. Forte, positivo. Alguns enfermeiros não são fortes. Fraco, negativo. Então, sua conclusão tem que ser o quê?
tem que ser um fraco negativo. Então, sua resposta vai ter que ser um fraco negativo. Bom, vamos lá. Os indivíduos que são enfermeiros são fortes, alguns bombeiros são enfermeiros, não são fortes. Aqui, ó, nenhum bombeiro e enfermeiro está eliminado, todo bombeiro e enfermeiro está eliminado, todos os bombeiros que são enfermeiros são... Só que isso aqui, ó, vamos deixar isso aqui por enquanto, por causa das alternativas, está bem esquisita, né? Nós só vamos pegar aqui, alguns bombeiros que são enfermeiros não são fortes. Vou deixar isso aqui. Os indivíduos que são enfermeiros são fortes. Então aqui, ó, você teria, com não, você teria B, mas é uma questão que está bem assim, estranha a forma de escrever. O que nós poderíamos pensar aqui nessa questão antes de jogar a resposta? Todo bombeiro é forte. Isso aqui é muito poderoso, ó. Você sempre vai chegar e vai começar pelo quê? Pelo universal. Todo bombeiro é forte. Vamos ver, só por aqui. Todos os bombeiros que são enfermeiros, queridos, todos os bombeiros são fortes, ó, independente se ele é enfermeiro ou não, ó, tá? Todos os bombeiros são fortes, tá? Se ele é enfermeiro ou não é enfermeiro, todos os bombeiros são fortes. Então você percebe que essa C aqui está bem legal a resposta dela. Todos os bombeiros, alguns bombeiros que são enfermeiros não são fortes. Não, todos os bombeiros estão fortes. Está eliminada a B. Os indivíduos que são enfermeiros são fortes. Não, todo bombeiro é forte. Tá bom? Ó, então, você está vendo que a C vai ser a resposta. Vamos ver lá. Alguns enfermeiros não são fortes. Vamos colocar aqui, ó. Alguns enfermeiros não são fortes. O que eu poderia dizer que alguns enfermeiros não são fortes? Eu poderia dizer o seguinte, ó. Ó, eu vou escrever aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Alguns enfermeiros não são fortes. Ok? Não são fortes. Eu poderia falar o seguinte: alguns fortes, alguns não fortes são enfermeiros. Alguns não fortes são enfermeiros. Eu poderia trocar aqui também. Alguns enfermeiros, e assim, mas não vai mudar muita coisa aqui, porque eu vou chover no molhado. Eu vou colocar aqui, ó, enfermeiros, ó. Vou colocar aqui para você entender, ó. Não vou nem misturar aqui para vocês não ficar doidão aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Alguns enfermeiros, cadê? Não são fortes, então tem que enfermeiros. Ao mesmo tempo que ele fala que alguns enfermeiros não são fortes, tá para cá, ó. Então, pode existir algum enfermeiro que esteja aqui que é forte, ó. Pode existir. Pode, olha a palavra que eu estou usando. Pode existir alguém aqui, ó, que seja enfermeiro e é forte. Como alguns bombeiros que são enfermeiros, olha aqui, cuidado aqui, ó. Alguns bombeiros, não, enfermeiros, porque se ele for bombeiro, ele é forte, então a B está eliminada, já tinha eliminado. Os indivíduos que são enfermeiros são fortes. Não, tem enfermeiros que eles são enfermeiros e não são fortes, que estão aqui. Então a A também está eliminada. Sobrou sem sombra de dúvida, queridos. Todos os bombeiros, eles podem ser enfermeiros, os bombeiros podem ser qualquer outra coisa. Todos os bombeiros é forte, independente de qualquer circunstância. Por isso que a C está redondinha. Eu só quis mostrar os outros para eliminar, que realmente não tem lógica e sentido. Perfeito? Vamos lá. Cuidado com isso. Nenhum herói é covarde. Essa aqui é um forte negativo. Algum soldado é covarde, é um fraco positivo. Então vai ter que ser uma resposta um fraco negativo, porque eu tenho negativo em cima, tem que ter negativo embaixo. Então vai ter que ser um fraco negativo. Que fraco escrito horrível. Espera aí que eu vou apagar aqui e escrever de novo. Ó, vamos escrever esse fraco melhorzinho, um fraco negativo. Então, tem que ser fraco negativo, A está eliminada, a B, perfeito, C está forte, fraco só positivo, forte, então sem sombra de dúvida. Você viu que é uma questão ou outra, você tem que pensar um pouquinho mais, o resto é tudo direta, sem sombra de dúvida. Ó. Alguns automóveis, olha lá, argumento, ó.
Alguns automóveis são verdes, algumas coisas verdes são comestíveis, logo alguns automóveis são comestíveis. Se você lembra da aula, o que eu falei para vocês? O algum é fraco e algum é fraco. Eu jamais vou ter um argumento válido quando eu tenho dois fracos. Fraco com fraco, o argumento ele é inválido. Argumento inválido. Então, o 1 é inválido. O 2, algum e algum, argumento inválido. Os dois argumentos não são válidos. Nem presta mais atenção nisso. Por quê? Fraco com fraco. Olha lá, grave bem isso. Fraco com fraco. Fraco, independente de ser positivo ou negativo. Com fraco, argumento inválido. Forte negativo com forte negativo, que é o nenhum, também inválido. Perfeito? Então, sem sombra de dúvida, alternativa C. Todos os cientistas são objetivos e alguns filósofos também. Não, já fizemos essa. Então, essa aqui, não, vamos fazer que nós já fizemos. Todos os macerontes são torminodoros e alguns macerontes são momorrengos. Logo, olha lá, o todo é forte, positivo, e o algum é um fraco positivo. Então, a minha conclusão vai ter que ser um fraco positivo. Se é um fraco positivo, não pode ser a A, não pode ser a C e não pode ser a E. Então, eu estou entre a B e a D. Professor, qual dos dois? Queridos, ele está falando em macerontes e torminodoros. Aqui ele está falando em pássaro, nada a ver. Alternativa bola. Detalhe importante. O que acontece? A palavra que se repete você corta que não está na conclusão. Macerontes, não entra na resposta. O que sobrou só? Alguns torminodoros são momorrengos. Alternativa B, sem sombra de dúvida. Alguns escritores são poetas e nenhum músico é poeta. Fraco, positivo, forte, negativo, a resposta vai ter que ser um fraco negativo. Não pode ser o nenhum, não pode ser o algum, não pode ser o algum, tem que ser um fraco negativo. Fraco negativo está na alternativa D, algum escritor não é músico. Ok? Vamos continuar. Se é verdade que alguns A são R e que nenhum, de novo, o algum fraco positivo, nenhum forte negativo, a resposta fraco negativo. Algum A e G está eliminado, forte negativo, fraco positivo, forte negativo, sobrou a alternativa A, algum A não é G. Queridos, e acredite se quiser, fizemos mais 12 problemas e agora nós estamos nos 3 últimos da nossa noite. Falta 3 problemas, eu não sei se vocês estão cansados, eu estou de boa, tranquilo. E eu quero te ensinar aqui esses 3 problemas. Antes de falar dele, eu preciso te ensinar uma coisa importante. Primeiro, vamos pegar esse 13 aqui, que nele eu vou te explicar uma coisa. Você percebe aqui, vamos pintando dentro dele aqui, depois. Vocês estão percebendo, queridos? Formou um triângulo aqui, tá vendo que está formando um triângulo? Olha isso. Isso é chamado número triangular. Como que eu sei que o número é triangular? Vamos lá, só para você entender. Sempre o número triangular começa com o número 1. Sempre. E agora, vamos partir do número natural. Primeiro, número 1. Depois do número 1, quem que vem? Vem o número 2. Então, dentro dos naturais, depois vem o 2. Depois vem quem? Depois vem o 3. Depois vem quem? Depois vem o 4. Então, esse 2, 3 e 4 são o que vai variar, 1 com 2, vamos colocar aqui de verde, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 com 4, 10. E assim por diante. Olha lá, 1, 3, 6, 10. Então, sempre, o número triangular é sempre essa característica. 1, 3, 6, 10. Vamos ver se você entende. 10, 15, 21 e assim por diante. Vai somando. Ok? Pronto, identificou que é um número triangular.
Como é que eu faço o número triangular? Ele quer a posição de número 100. A técnica é o seguinte, quando eu descubro que o número é triangular, eu pego a posição que ele quer, vezes a próxima posição dividido por 2. Sempre isso. Sempre isso. Então vai dar 10.100 dividido por 2. E 10.000, então vai dar 101 vezes 100 dá 10.100. Ó. Que dividido por 2 você vai encontrar 5.050, que está na alternativa bola. Pessoal, então é isso. Os 3 exercícios que eu coloquei agora, o 13, o 14 e o 15, vai tratar sobre isso. É ter o quê? Olhar de Tandera. Lembra que eu falei na aula passada? Vamos ver lá, ó. Considere a sequência. 1, 0, 1, 0 e assim por diante. Observe que o número 1 aparece na sequência pela primeira vez na primeira posição. Ó, o 1 na primeira posição. Depois ele fala, pela segunda vez na terceira. O seu certo tem que ligar. Peraí, apareceu na primeira, na terceira, na sexta. Aí eu venho, primeira, terceira, sexta. Depois décima. Peraí, então olha lá. Primeira, terceira e sexta. Número triangular, na mente sua tem que vir isso. Nossa, professor, aí ficou show. Exatamente isso. Identifiquei que é um número triangular, ele pede. O número 1 aparecerá na sequência pela 13ª vez, ou seja, o número triangular que está na 13ª posição. Qual é a técnica que eu te ensinei? A posição que eu quero vezes a próxima dividido por 2. 13 vezes 7, 91. O número que vai estar lá vai ser 91. Resposta do problema. Simplesmente assim. Olha só isso. Talvez você olhe para esse problema e fale assim, não é possível que aqui dentro é um número triangular, você está com brincadeira. Mantendo-se o mesmo padrão de formação, o número de triângulos brancos. Ei! O primeiro não tem nada, mas olha para o branco aqui. 1, depois 3, depois 6. 1, 3, 6, o padrão é de número o quê? Número triangular. Ele quer saber o seguinte, a 7ª figura, aqui agora você vai tomar um certo cuidado. A primeira figura, ela não caracteriza um número triangular. O número triangular começa na segunda figura. Se ele quer a 7ª figura, na verdade, o número triangular será 1 a menos. Será o quê? O 6. Então vai ser 6 vezes 7 dividido por 2. 42 por 2, 21. Portanto, o número de brancos na 7ª figura será 21. Cuidado com isso, porque você identificou que é um número triangular, só que esse número triangular começou a partir do segundo. Por isso que se ele quer a 7ª figura, você tira a primeira, sobra 6 figuras que tem número triangular. Por isso o número de brancos vai ser 6 vezes 7, 42, por 2, 21. Queridos, era isso que eu tinha para vocês essa noite. Eu verdadeiramente, deixa eu ficar grandão aqui, isso, eu quero ficar grandão. Era isso que eu tinha para vocês essa noite. Fizemos a tarefa que eu tinha combinado com vocês e mais vários problemas. Eu espero que você tenha compreendido. Volte quantas vezes quiser, estude. Estude para valer, que o ano que vem vai ser um ano vindouro de muitos concursos. Eu creio, queridos, que o Brasil não para. Tá bom? Lembrando vocês que nós temos mais 2 aulas de correção de prova, nós temos 2 aulas de correção de prova, que serão nas nossas 2 próximas aulas. Então, eu espero que vocês estejam com muito desejo de fazer a correção dessas provas. Eu não vai ser prova de raciocínio lógico, porque raciocínio lógico nós fizemos muitos exercícios, vão ser provas mesmo de matemática que caíram nesse ano de 2020, de preferência essas que já caíram depois da pandemia, ok? Porque agora já começaram novamente a fazer provas, mesmo já fazendo todo o protocolo de segurança, as provas voltaram. Isso é bom, porque o Brasil voltou a rodar. Queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Valeu!